mais um momento do capítulo 16 de São João, em que Nosso Senhor continua a explicar a missão do Espírito Santo. E ele diz aos apóstolos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. É realmente muito profundo isso que Nosso Senhor está dizendo aqui. Primeiro, ele diz: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos. Portanto, o que ele está dizendo é que o Espírito Santo dirá aquilo que ele diz. Ele continuará a falar conosco através do seu Espírito. E ele explica melhor isso um pouco mais adiante, quando ele diz: ele, o Espírito Santo, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e mais adiante, receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Ora, isto, portanto, nos coloca numa perspectiva muito segura. O Espírito Santo não vem trazer ao mundo novidades no que diz respeito à divina revelação. Ela está assentada naquilo que disse e fez nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a Igreja nos ensina que a revelação divina foi concluída com a morte do último apóstolo, São João Evangelista. Isto é o que nós chamamos de revelação normativa, porque aí está assentada a doutrina da fé. E nada mais pode ser acrescentado, nada mais pode ser alterado. Com a morte do último apóstolo, o depósito deixado por Jesus Cristo se solidifica. E é isso que nós chamamos de a fé apostólica. Contudo, Nosso Senhor diz: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. O que significa isso? Em primeiro lugar, significa a contemplação. E, de fato, os apóstolos chegam à contemplação na manhã de Pentecostes. E depois passam o resto de suas vidas crescendo na contemplação. A contemplação é efetivamente quando a fé se torna vívida em nossa alma. Aquelas verdades de fé que às vezes nós não compreendemos bem, ou que às vezes parecem uma informação teórica, pela contemplação se tornam possantes. Toda a luz de Deus captura o nosso intelecto, e pelo intelecto as demais faculdades, e nós ficamos como que embasbacados, admirados sobrenaturalmente por causa dessa ação do Espírito Santo, que pela fé nos faz penetrar nos mistérios de Deus, inclusive de uma maneira indizível. Porque aquele que chega à contemplação está diante de verdades que são tão absolutas e tão elevadas que são inexprimíveis. Não podem ser traduzidas em palavras humanas, e é por isso que São Paulo diz que o Espírito de Deus clama em nós com gemidos inefáveis. É a inefabilidade da contemplação. Esta é a verdade em sentido pleno. A palavra verdade
aletheia, no grego, significa exatamente isso, conduzir para o outro lado. Então Jesus diz, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Como quem toma a nossa inteligência e nos leva à contemplação. Contudo, isso também tem um outro sentido, que depende deste primeiro sentido. Ou seja, na medida em que a verdade da fé se torna mais clara, em que os santos vão meditando, vão chegando à contemplação, inclusive uns com a ajuda dos outros, isso significa que a compreensão da fé vai progredindo ao longo da história da igreja, mas numa progressão orgânica, em que nós não chegamos a conclusões diferentes daquelas a que chegaram os apóstolos, mas nós entendemos de modo mais claro, teologicamente mais delineado, mais nítido, aquilo que os apóstolos receberam de uma maneira, por assim dizer, factual. E é isso que nós vemos na tradição apostólica, na teologia dos padres da igreja, dos doutores da igreja. É um desenvolvimento da fé em que tudo fica mais claro. A igreja declarou São Tomás de Aquino doutor angélico, porque ele teria chegado à elaboração tão perfeita de uma síntese da doutrina cristã que não poderia ser dita esta obra ser meramente humana. Ela chega, por assim dizer, à precisão angélica, à altura de uma sabedoria angélica. E, de fato, nós vemos como a doutrina da fé ficou tão mais clara nos escritos de São Tomás do que talvez nos escritos dos seus antecessores. Por exemplo, nós temos textos do século I, do século II, falando da Santíssima Eucaristia, em que os padres da igreja, os escritores eclesiásticos, falam de maneira muito simples e muito direta que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Mas na medida em que os padres da igreja vão meditando, os doutores eclesiásticos vão ensinando, vão aprendendo e vão sendo afetados pela graça divina, então nós chegamos, por exemplo, ao momento em que São Tomás determina o dogma eucarístico através do conceito da transubstanciação. Um conceito teologicamente muito bem acabado e que depois foi assumido oficialmente no Concílio de Trento, concílio dogmático e, portanto, concílio infalível da Igreja. Que coisa genial, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. São Vicente de Lérins comparava o depósito da fé com um bebê. Ele dizia, os apóstolos o receberam como um bebê. E às vezes quando nós comparamos um bebê com um homem adulto, nós dizemos, nossa, que diferença. Não parece ser a mesma pessoa, mas é a mesma pessoa. É o mesmo depósito, mas é o mesmo depósito desenvolvido de um modo racionalmente muito mais preciso e muito mais bem acabado. Foi apenas no século XIX que surgiu uma doutrina, que foi condenada por São Pio X, chamada a evolução do dogma. Uma doutrina que já tem algumas prefigurações muito cedo, através de alguns hereges, que diziam que
o dogma vai se evoluindo, ele vai se alterando, ele vai sofrendo a mudança dos tempos, a tal ponto que nós não podemos falar de uma verdade da fé estática, ela seria dinâmica. Então, São Pio X condena essa doutrina na encíclica Pascendi Domini Gregis, e depois o Papa Pio XII também condena essa doutrina na encíclica Humani Generis, dizendo que o dogma da fé não pode evoluir, o dogma da fé é o mesmo, nós podemos progredir na sua compreensão, mas não alterando-o de tal modo que comecem a entrar misturas, composições com filosofias ou com ideologias que são opostas à verdade revelada por Cristo. Nosso Senhor diz que o Espírito Santo o glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. E ele explica, tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu e, portanto, do Pai. Em outras palavras, o maior garante da verdade da fé é o Espírito Santo. Ele sempre nos ensinará a conservar o mesmo depósito, a mesma propriedade do Pai e do Filho. Peçamos ao Divino Espírito Santo que Ele nos ajude, queridos irmãos, a conservar intacta a fé católica em nossa alma, mas, sobretudo, que nós a aprofundemos cada dia mais, estudando a doutrina da Igreja, conhecendo-a profundamente, com muita segurança, porque isso é vital. Aquele que se desvia da fé, se desvia de Deus, se torna idólatra, começa a adorar a outro alguém que não foi revelado por Cristo, que não nos foi trazido pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Deus encarnado.